Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Mones Nascimento e hoje vamos iniciar uma jornada muito importante. Vamos falar sobre o panorama do Antigo Testamento. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que o Antigo Testamento é importante para nós nos dias de hoje? Muita gente acredita que o Antigo Testamento ele ficou no passado, né? Que não tem mais relevância, ou até mesmo que é difícil de se entender. Mas a verdade é que, sem o Antigo Testamento, nós não vamos ter uma compreensão plena do Novo Testamento. Pois o Antigo Testamento ele é o fundamento, é a base da revelação de Deus. É nele que nós encontramos a criação da humanidade, a entrada do pecado e o início do plano da redenção. O Antigo Testamento não é apenas uma coleção de livros históricos antigos. Não, ele é a revelação progressiva de Deus para com a humanidade. Desde o início, Deus ele está se revelando, mostrando quem ele é e qual é o seu propósito. Portanto, agora para nós entender melhor o Antigo Testamento, nós precisamos olhar de forma organizada, né, o Antigo Testamento. Por isso que é importante o estudo do panorama do Antigo Testamento, porque ele é composto por 39 livros e tradicionalmente divididos em algumas categorias, que é o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e profetas maiores e profetas menores. O Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, e fala sobre a criação, sobre a queda e o início do povo de Deus. É onde nós vemos Deus chamar Abraão, formar uma aliança com ele e estabelecer os princípios da fé cristã. Já nos livros históricos, nós vamos ver a trajetória do povo de Israel já como nação. Conquistas, derrotas, reis e o afastamento deste povo de Deus. É um ciclo constante de fidelidade e infidelidade. Já nos livros poéticos, como Salmos e Provérbios, nós vamos encontrar expressões profundas da alma humana, como o louvor, a sabedoria, a dor, o arrependimento. É aqui que nós aprendemos como nos relacionar com Deus. Já nos livros proféticos, eles trazem uma mensagem mais forte, pois ele chama o povo ao arrependimento, eles denunciam os pecados, mas eles também trazem esperança de restauração. Eles apontam para algo maior, para alguém maior, ou seja, o Messias. E aqui está algo fundamental. O Antigo Testamento, ele não termina em si mesmo, não. Ele aponta para Cristo. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Cada promessa, cada símbolo, cada sacrifício, tudo converge para Jesus, aponta para Jesus. Por isso, quando nós estudamos o Antigo Testamento, não estamos apenas olhando o passado, não. Nós estamos entendendo o plano eterno de Deus para com a humanidade. Mas existem alguns desafios e precisamos pensar sobre isso. Muitas pessoas lêem o Antigo Testamento de forma isolada, sem contexto, e acabam interpretando de forma equivocada. Por isso,
estudar o panorama é tão importante? Ele nos dá uma visão geral, nos ajuda a conectar os acontecimentos e, acima de tudo, compreender a linha do tempo de cada revelação. Devemos pensar da seguinte forma: o Antigo Testamento é como um grande quebra-cabeça, que cada livro é uma peça desse quebra-cabeça. Eles vão se encaixando. Então, quando você entende o panorama, você começa a ver essa imagem completa do plano de Deus para com a humanidade. E qual é a aplicação, né, disso tudo para nós nos dias de hoje? Primeiro, quando nós conhecemos o Antigo Testamento, isso fortalece a nossa fé, traz esperança, ver as promessas de Deus se cumprindo na vida daquelas pessoas e assim também como vem a se cumprir em nossas vidas. Segundo, nos ajuda a entender melhor quem é Deus. Esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus poderoso, mas também esse Deus relacional, esse Deus de relacionamento, esse Deus amoroso. E terceiro, nos prepara para compreender o Novo Testamento de forma mais profunda. Então, o Deus do Antigo Testamento não mudou. Ele continua sendo santo, justo e fiel com as suas promessas. E para finalizar, essa aula é apenas o começo. Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar, vamos ir por cada livro, viajar em cada página, entender melhor os livros, os contextos e as passagens. Então, prepare o seu coração, abra sua mente e vamos mergulhar neste estudo, porque conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.